E essa questão é da onde? Questão do Enem. Sempre vai ter uma historinha, muita informação, mas você vai ver como ela tem alguma semelhança com a questão anterior até, mas também tem um cálculo para fazer. Vamos lá então? Um fabricante de creme de leite comercializa seu produto em embalagens cilíndricas. Opa, já vamos parar por aí, né? Não tem vírgula nem nada, mas vamos parar um pouquinho porque eu estou falando de um formato de embalagem cilíndrica. Você deve estar imaginando, Adri, que essa aula é de cilindro, é bom que as figuras apresentadas sejam cilindros. Mas lembrando, eu podia misturar sólidos também, mas nesse caso não vai acontecer. Vamos lá. São embalagens cilíndricas de diâmetro da base medindo 4 e altura 13,5. Então imagina uma embalagem um pouco mais compridinha, né? Mais altinha. Porque o diâmetro é 4 e a altura é 13,5. Deu para imaginar aí? Sempre eu vou imaginar as figuras, tá? Não que você vai ter que desenhá-las necessariamente, eu normalmente vou desenhar aqui, porque te ajuda a visualizar. Mas imaginar, pelo menos, já ajuda bastante. O rótulo de cada uma dessas embalagens custa 60 centavos. Esse fabricante comercializará o referido produto em embalagens ainda cilíndricas com a mesma capacidade. E a prova do Enem adora utilizar esse termo aqui, tá? Que eu tenho embalagens que vão o mesmo produto e elas têm a mesma capacidade. Pô, se vai o mesmo produto, é a mesma densidade, então a mesma capacidade quer dizer o mesmo volume. Então eu tinha uma embalagem, lembra, mais magrinha, mais altinha. E Adri, agora eu vou fazer o quê? Uma outra embalagem, que eu ainda não sei o formato, mas que terá o mesmo volume da primeira, ok? Vamos lá. Mas, essas novas embalagens, né? Com a medida do diâmetro da base igual à altura. Lembra? A embalagem mais magrinha, agora vai ser uma embalagem um pouquinho mais gordinha, mais baixinha. Adri, onde o diâmetro da base é igual à altura e elas têm o mesmo volume. Legal até aqui? Bastante informação. Vamos continuar a leitura da questão. E olha só, levando-se em consideração exclusivamente o gasto com o rótulo. Eu só quero saber o quê? O gasto com o rótulo de cada uma das embalagens. O valor que o fabricante deverá pagar por este rótulo é de, ou seja, na nova embalagem, sendo que na primeira, aquela mais magrinha, altinha, ele pagava 60 centavos. Nessa daqui, quanto que ele vai pagar? Aí ele fala assim, ó, ele vai pagar 20 centavos, pois haverá uma redução de 2/3 na superfície da embalagem coberta pelo rótulo. Para um pouquinho então. Aqui ele deu uma observação nas alternativas. Eu vou colocar o rótulo de uma embalagem de creme de leite. Imaginei, embalagens de creme de leite. Imagine, não vou falar marcas aqui, né? Não tem patrocínio ainda, então o dia que tiver a gente pode pensar em mudar um pouquinho. Caso contrário, imaginou? Latinha de ervilha, latinha de milho, né? Todo seu tamanho muito padrão. O rótulo vai aonde? O rótulo vai na lateral. Então, quando eu falo quanto que ele vai gastar com o rótulo, eu estou falando o quê? Do gasto comparado com a área lateral daquela figura ali. E eu subentendo o quê? Que se a lateral for maior, eu gasto mais. Se a lateral for menor, eu gasto menos. Ah, mas isso nem sempre é verdade. Na questão é. Não invente coisa. Atribua o que está na questão. Ele quer saber quanto que você vai pagar pela superfície coberta pelo rótulo. Maior superfície, paga mais. Menor superfície, paga menos. Mas pode ser que você vai pagar 40 centavos, pois haverá uma redução de 1/3 na superfície da embalagem coberta pelo rótulo. E assim ele apresenta, o Enem, apresenta as outras 3 alternativas. Você lembra do valor da primeira? 20 centavos, depois 40 centavos, 60 centavos, 80 centavos, R$1. Conclusão, você não precisa identificar qual é a justificativa do porquê do valor. Basta você encontrar, comparado com o primeiro que é 60 centavos, qual é o valor cobrado no rótulo da segunda embalagem. Adriano, eu encontrei que é 80 centavos. Não importa o porquê. Só o que? Em cada uma das alternativas, o valor é diferente, isso é o suficiente, mas claro, eu vou te mostrar o porquê também. Vamos lá para a questão? Olha só, de várias informações que foram dadas aqui, tem uma de cara que você já tira o quê? A conclusão dela, que é essa. As embalagens cilíndricas têm a mesma o quê? Capacidade. Se essas embalagens têm a mesma capacidade, ou seja, elas têm o quê? O mesmo volume. Então a embalagem 1 e a embalagem 2, elas são de quê? Mesmo volume, já tirei essa informação. Vamos lá, vamos construir agora o quê? As embalagens para olhar para cada uma delas, ver as diferenças que tem e aí poder fazer o quê? Algum cálculo determinado ali. Vamos lá, são embalagens cilíndricas, onde a primeira embalagem no formato de um cilindro, ela tem o quê? A embalagem 1, diâmetro da base medindo 4 e altura 13,5. Mas se você lembra bem da área lateral, do volume, né, das fórmulas que nós vamos utilizar, a gente não utiliza em geral o quê? O diâmetro. Vamos lembrar que é o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio.
Numa circunferência, num círculo, ele vai de uma extremidade até a outra, passando pelo centro. Mas, Adri, isso é o diâmetro que vale 4. Se eu quero o raio é a metade do diâmetro, então o raio dessa primeira embalagem vale quanto? 2. E a altura 13,5, coloquei a altura 13,5. Lembra? Uma embalagem mais magrinha, mais altinha, legal ali. Agora eu vou fazer o quê? Construir uma nova embalagem, a embalagem 2, que ainda é na forma de um cilindro. Então desenho um cilindro, é a embalagem 2. Com o diâmetro da base igual à altura. Detalhe, o Enem podia ter cobrado um nome mais técnico. Tem um nome técnico para isso aqui, tá? Isso aqui é um cilindro, tananã. Será que você sabe? Anota aí no cantinho. Qual é o nome do cilindro que tem o diâmetro da base igual à altura? Logo mais, na aula, continua me assistindo aqui, continua acompanhando a aula, eu vou te mostrar o quê? Eu vou te mostrar qual é o nome técnico desse cilindro, que o Enem não quis utilizar, mas poderia ter utilizado. Fica sempre atento a isso, legal? Vamos lá, embalagem 2. O diâmetro da base é igual à altura. De novo, eu vou falar alguma coisa do diâmetro? Não, eu vou dar um nome pro raio. Tudo bem? Vou dar um nome pro raio, porque é ele que nós utilizamos em geral nas formulazinhas. Adri, quanto é que vale o raio dessa embalagem? Quanto é que vale o raio? Não sei. Se eu não sei, eu vou lá e vou chamar de X. Vamos lá. Se eu chamei o raio de X, o diâmetro é 2x. E é o diâmetro que é igual à altura. Então a altura eu vou chamar de 2x também. Tudo bem? Adri, beleza então. Tá ali 2x. Raio X, diâmetro 2x, logo a altura também vale 2x. Vamos pensar o seguinte, daquela informação que elas tinham a mesma capacidade, nós concluímos o quê? Que o volume da embalagem 1 é igual ao volume da embalagem 2. Aí agora você tem que fazer aquele esquema que eu já te ensinei algumas vezes, que é ir lá na pergunta final e ir voltando para ver o que você precisa encontrar. E com as informações que foram dadas, se você tem como encontrar. Adri, eu quero saber o custo do rótulo. Isso envolve a área lateral. A área lateral é perímetro da base vezes a altura. Adri, perímetro da base da embalagem 1, dá para calcular? A altura eu tenho a área lateral da embalagem 1, que tem um custo para ela. Para saber o custo da embalagem, do rótulo da embalagem 2, eu tenho que saber o quê? Perímetro da base vezes a altura, a área lateral. Perímetro da base, precisa do raio. A altura, precisa da altura. Então, Adri, eu preciso do X. A partir do momento que eu encontrar o X, eu encontrei o raio e a altura, eu calculo qualquer coisa no meu cilindro. Quando eu falo que os volumes são iguais, pense comigo, o volume da embalagem 1, dá para calcular? Dá, porque eu tenho um raio, eu tenho altura. Dá para encontrar um número, o valor disso. E o volume da embalagem 2, área da base, vezes a altura, vai ficar em função de X. Vai sobrar o X nessa equação. Então, Adri, dessa equação, eu vou encontrar o X. E encontrando o X, eu tenho raio e altura. Tendo raio e altura de um cilindro, eu calculo qualquer coisa dele, ou seja, calculo as áreas laterais para daí comparar os rótulos. Por que eu fiz tudo isso? Eu até agora só tirei informação do texto. Eu não comecei a calcular a questão ainda, porque eu já estou vendo o que eu preciso e com o que eu peguei da questão, eu tenho como calcular. Sempre faça isso, tá? Não sai calculando, né? Vou calcular aqui, área, volume, e às vezes você calcula coisas que não precisa. Acaba descobrindo coisa que não está errada, mas que não precisava para a questão. Vamos lá então. Volume da embalagem 1, volume de um cilindro. Volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura que nós temos ali. πr ao quadrado vai ficar π vezes 2 ao quadrado, vezes a altura, 13,5. Volume da embalagem 2, que é o volume de um cilindro, a área da base vezes a altura. πr ao quadrado vezes h, que é a altura. Π vezes raio ao quadrado. O raio é quem? X. Então fica π vezes x ao quadrado, vezes a altura que é 2x. Então, ó, π vezes x ao quadrado, vezes 2x. Vamos dar uma simplificadinha? Vai lá. Tem π de um lado, tem π do outro. Vou dividir os dois lados por π. Pude simplificar. 2 ao quadrado é 4 e aqui tem um 2, é um 2 numérico mesmo. Então o 4 com o 2 eu vou simplificar, sobra o número 2 ali. Fazer continha? Variável primeiro, vai. X ao quadrado vezes x é x ao cubo e 2 vezes 13,5 dá 27. Se x ao cubo é igual a 27, tira uma raiz cúbica dos dois lados. A Adri vai dar x igual a 3. Portanto, x igual a 3 centímetros. Logo, nessa nova embalagem, lembrando tem um nome técnico especial, logo mais eu te conto, o Enem podia ter usado e não usou, mas tudo bem. Adri, dessa nova embalagem eu tenho o quê? Um raio igual a quanto? Um raio igual a 3 e uma altura que é 2 vezes 3, que é 6. Então a primeira embalagem tinha raio 2, altura 13,5. A nova embalagem tem raio 3 e altura 6.
E como eu quero gasto com o rótulo, eu vou comparar o que dessas embalagens? A área lateral de cada uma delas. Vamos lá então? Já que o intuito é o gasto com o rótulo, ele vai na lateral, vamos ao cálculo das áreas laterais. A área lateral de um cilindro, lembra a folhinha aberta, perímetro da base vezes a altura. Lembra de prisma? Perímetro da base vezes a altura. Então a área lateral da embalagem 1, perímetro da base, 2πr, vezes a altura h. Quem é o raio da embalagem 1? 2. Quem é a altura da embalagem 1? 13,5. 2 vezes 13,5, 27. Vezes 2, 54, portanto 54 pi centímetros quadrados. A área lateral da embalagem 2, perímetro da base vezes a altura, 2πr vezes h. Mas quem é o raio da embalagem 2? 3. Quem é a altura da embalagem 2? 6. E aí fica o quê? 3 vezes 6, 18, vezes 2, 36. 36 pi centímetros quadrados. Para agora, pensa um pouquinho. Se esta área, 54 pi, agora na nova embalagem foi para 36 pi, o tamanho da área lateral diminuiu. Logo, o valor do rótulo também vai o quê? Diminuir. Adri, mas quanto era mesmo que era o valor do rótulo? O rótulo custava 60 centavos. E já que a área lateral diminuiu, você já pode concluir que o custo do rótulo também vai o quê? Diminuir. Só tinha a alternativa A e a alternativa B, 20 centavos e 40 centavos. Caraca, Adri, eu nem finalizei a questão, mas eu já sei que daria para concluir talvez até uma resposta final. Mas, Adri, vamos calcular até o fim? Vamos calcular até o fim. Eu tenho uma comparação do quê? Da área lateral com o custo do rótulo. Para uma certa área lateral, eu tenho o quê? O custo para o rótulo, ou seja, uma comparação de grandezas. E quando eu faço a comparação de grandezas, vai gerar uma regra de 3. Adri, uma regra de 3 para descobrir esse gasto do rótulo entre quem? Entre a área lateral e o custo para a embalagem. Vai lá. Para uma área lateral da embalagem 1 de 54 pi, eu pago quanto? Eu pago 60 centavos. Para agora uma área lateral da embalagem 2, que é 36 pi centímetros quadrados, quanto que eu vou pagar? São grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto maior a área, maior o custo. Faz a continha. Vou economizar aqui um pouquinho a regrinha de 3. Você vai encontrar quanto? 40 centavos. E Adri, o 40 centavos, lembra que tinha uma justificativa? Vamos ver? Foi de 54 pi para 36 pi. Adri, 36 pi, 54 diminuiu 18. Pensa bem, 54 dividido por 3 é 18. Então eu tirei 18, eu tirei 1/3. Então a área reduziu em 1/3, fazendo com que o valor também reduza em 1/3, né? Então isso justifica os 40 centavos. Vamos ver se bate com a informação que foi dada lá na alternativa da letra B. 40 centavos, pois haverá uma redução de 1/3 na superfície da embalagem coberta pelo rótulo. Então faz sentido a justificativa, mas o principal era o valor. Pegou bem essa questão?